Você pediu e nós trouxemos a desembargadora Maria Lúcia Pisotti Mendes, uma das pessoas mais queridas do Tribunal de Justiça. Eu sou até suspeito, porque eu gosto dela desde que ela ingressou na magistratura. E hoje nós vamos conversar. Você vai gostar bastante se você ainda não conhecer. Maria Lúcia, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada, Meu obrigada. Uniregistral tem uma grande satisfação em receber você. Satisfação é minha, honra e a satisfação também pessoal, porque como você disse, para mim, já emociona de início esse contato pessoal. A gente tem esse querer bem de 30 anos, né, que eu já tenho na carreira. Beleza, hein? E é totalmente recíproco, você sabe quanto eu te respeito, quanto eu te admiro, então é uma honra estar aqui e agradeço o convite. Maria Lúcia, você ingressou na magistratura numa época em que as mulheres ainda não dominavam. Hoje elas já dominam, não é? Eu diria que não só elas não dominavam, como elas eram, de certa forma, escanteadas. Então, conte um pouquinho como você se endereçou para a magistratura. Eu tenho certeza de que há uma influência genética, né? Seu pai foi um procurador de justiça que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, gostava muito dele. Conta alguma coisinha para animar as moças que não sabem bem o que vão fazer com o seu diploma de bacharel em ciência jurídica. Ótimo, é muito bom a gente poder falar para os jovens e também falar para as mulheres, porque na minha época, Naline, você lembra muito bem, sem dúvida tem essa influência do meu pai, que para mim acabou virando algo mágico, como um mito, porque infelizmente, como você se lembra, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 17 anos, então essa influência ficou pelo que ele representou para mim e para o mundo jurídico. Foi um grande promotor, um grande professor, então eu o admirava muito e sonhava em seguir os passos dele. E acabei optando pela magistratura, tive a felicidade de conseguir passar no primeiro concurso de ingresso, não obstante ter ficado 2 anos estudando. E quando a gente diz ficar estudando, às vezes até sem poder trabalhar, para o jovem hoje isso parece meio estranho, mas é uma dedicação que é necessária, porque o concurso é muito difícil. E havia no meu interesse não só exercer a função pública, mas a ideia que eu acredito que eu tenha conseguido pôr em prática nesses 30 anos, de que a função social do papel do juiz, ela é muito real. Quando a gente está diante do problema das partes, pode resolver, pode entregar a solução, principalmente nos últimos anos com a experiência da mediação, isso dá uma sensação de que eu fiz a escolha certa e de que a gente está conseguindo cumprir o papel do Estado. Então não é como conseguir qualquer outro emprego. Não é simplesmente procurar porque eu vou ter estabilidade, porque eu vou ter vitaliciedade, porque eu vou ter um bom salário. Tem que ter um bom pagamento, nós representamos poder e decidimos a vida das pessoas, mas a função do juiz é muito mais do que ter um bom cargo. Então, quando eu entrei, na verdade, eu me lembro até que os professores de cursinho naquela época, eu fazia o cursinho do Damásio, eles diziam para nós, não para nos estimular, mas para nos explicar, olha, as moças não são muito bem-vindas na magistratura, existe uma certa dificuldade de aceitar mulheres na magistratura. O MP já era mais aberto naquela época. Um pouquinho mais. Você sentiu essa dificuldade Senti muito, Naline. No concurso mesmo? Senti. No cursinho, os professores diziam para nós, eu me lembro bem disso, eu conto muito com meus alunos também, as moças, para convencer o desembargador de que elas podem ser submetidas às outras fases do exame, na primeira prova, elas têm que tentar tirar 9. Se o candidato tirar 5, 5,5, a moça tem que tirar 9. E a gente se assustava quando ouvia isso no cursinho, mas porque havia uma mentalidade naquela época muito estabelecida, ela não era questionada, de que as mulheres não foram feitas para ser juízas. Eu tive a felicidade de ser a 17ª colocada, inclusive na época era interessante porque eu não conseguia nem achar um juiz para me dar aquela carta de referência, eu não conhecia juízes. Todo mundo que eu conhecia era promotor, e naquela época tinha que ser o juiz para dar a indicação. Fui atrás de um professor de faculdade, que era o Franceschini, para me dar aquela carta de referência para poder fazer a inscrição. Peguei um maravilhoso, que foi um grande professor, e como me conhecia, deu ali a indicação, aquela referência obrigatória. Eu fui a 20ª juíza do Estado de São Paulo, então eu tenho isso e sou a 14ª desembargadora de carreira. Veja, ali nós estamos no século XXI. Então dizer que não há mais preconceito não é verdade. Tem colegas minhas que não gostam que eu fale isso, mas eu acho que é importante a gente dizer que o preconceito não é algo que está estabelecido e que é claro. Hoje eu acho que o preconceito difusa, é subliminar, ele é difuso e hoje ele é um pouco escondido. Na época ele era declarado, escancarado. Os desembargadores e juízes diziam, mulheres não foram feitas para ser juízes. Hoje ninguém diz isso, mas eu sinto que ainda há uma dificuldade da gente ter um número adequado de mulheres no concurso de ingresso hoje, é meio a meio. Digo isso para jovens, se animem, porque hoje metade dos candidatos são mulheres e metade são homens. Não há mais esse preconceito no ingresso, graças a Deus. Mas ainda é uma dificuldade, porque veja, eu sou a 14ª de carreira e a 24ª do total.
num grupo de 360 desembargadores. Então ainda é um percentual pequeno, porque leva um tempo para a gente chegar a ter a participação igualitária. A gente se impõe não pela sisudez. É uma coisa que, aliás, com você já conversei muitas vezes isso, como é bom o juiz poder ser cortês, cordial, até simpático, mas manter a sua sobriedade. Sim. O sorriso é acolhedor. E acho que consegui angariar o respeito e a simpatia com o tempo, porque as pessoas perceberam que o nosso temperamento, ou a idade, ou até o gênero, não faz nenhuma diferença se você for um profissional dedicado. Sim. A Maria Lúcia é uma desembargadora lutadora, pioneira. Eu mesmo confiei a ela uma das incumbências mais sérias ali que me atormentavam na presidência, que era a reforma ou a restauração do prédio do Tribunal de Justiça, e ela foi extremamente competente. Mas isso é coisa recente, né? Mas ela, desde o começo da carreira, ela teve desafios. Quais foram os desafios assim que você encontrou e que guardam mais, que forjaram você a chegar a ser essa desembargadora? Olha, Naline, dá vontade de a gente destacar muitas coisas, mas como a gente tem um tempo limitado, eu destacaria duas. A primeira é tentar ser uma juíza simples. Naquela época, os juízes, eles, não porque quisessem, mas havia quase que uma imposição do juiz ter que ser um pouco soberbo. E eu sempre fui contra isso, porque sempre vi o meu funcionário como uma equipe. Isto foi uma das coisas que causou muita estranheza. Eu gostava de trabalhar junto com a equipe que a gente diz, cartórios judiciais. Naquele tempo, os juízes eram bastante distantes de advogados, de partes, de cartórios. Havia uma, assim, eu acho que o juiz ele tem que se integrar na sociedade, e para mim isso era natural. Então eu gostava de trabalhar no cartório, ensinar o trabalho do meu funcionário, até entender melhor o funcionamento, que é importante para um juiz. O juiz não é só julgador. Para vocês que vêm aí se preparando, o juiz ele é tão julgador quanto administrador. Ele é tão representante do órgão decisório como gestor. O juiz é um gestor de conflitos, inclusive internos. Sim. Os conflitos do dia a dia, como administrar melhor o trabalho. É quase uma empresa pública, a justiça. Você melhor do que ninguém sabe disso. Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi tentar trabalhar junto, alinhada com meus funcionários, o que causava estranheza até com eles, para eles, porque eles não estavam acostumados com o juiz integrado, trabalhando como equipe. E o meu segundo, acho que enorme desafio que até hoje eu enfrento foi convencer os juízes, desembargadores e principalmente advogados de que a conciliação e a mediação são uma peça-chave para o trabalho do Poder Judiciário. Você foi pioneira nisso e ninguém falava muito ninguém ainda. Falava, E havia uma resistência grande, porque muito. Era considerado uma perda de competência, uma perda de atribuição, ou seja, perda de poder. Perda de poder, exato. O que é que você fez para convencer? A conciliação começou a ser vista, digamos até acolhida, dentro do Poder Judiciário, mas numa esfera um pouco restrita, que era dos juizados especiais. Então todo mundo via a conciliação como algo próprio, porque a lei inclusive previa, para causas pequenas, mal faladas pequenas, porque essa é uma expressão também incorreta. Sim. Tanto que o juizado mudou, não chama mais juizado de pequenas causas, juizado especial. Não há pequenas causas, há conflitos. Então quando eu comecei a levar isso para a vara, depois que já era juíza titular, especialmente no Fórum João Mendes, consegui a permissão do tribunal, com muita luta, para me convencer de montar um projeto piloto dentro do João Mendes. E na época o presidente do tribunal me disse, mas doutora Maria Lúcia, a senhora não acha que a senhora está sendo um pouco arrojada, querendo inovar demais? Eu falei, presidente, vamos fazer isso num fórum pequeno. Eu falei, presidente, se me permite, a minha experiência nessa área e a minha dedicação também, meu conhecimento, dizem que a gente tem que testar no fórum mais difícil, mais complexo e o maior fórum do mundo. Porque o João Mendes não é o maior fórum do Brasil, da América Latina, é o maior fórum do mundo. Em número de juízes, em número de processos, em número de funcionários, é o maior fórum do mundo. Eu disse, se der certo aqui, presidente, dará certo em todo lugar. E nós vamos convencer, inclusive, o CNJ, porque o CNJ estava começando a ser criado. Isso é coisa antiga, em 2003. Aí eu tive a felicidade da presidência e corregedoria me dar autorização, consegui fazer um projeto piloto, foi assim que começou. E o que vem acontecendo ao longo dos anos, Naline, você como grande estudioso, nosso histórico e inesquecível presidente do tribunal sabe, os juízes foram se afastando da sociedade. Hoje o juiz tem uma dificuldade até de marcar audiência de instrução. Os juízes estão instruindo poucos processos, eles não querem receber os advogados. Há uma dificuldade. Então, para o juiz fazer audiência de conciliação, eu não vou perder meu tempo com isso. Né? É coisa menor. É uma coisa cultural, Maria Lúcia, porque quando eu ingressei na magistratura, eu sou muito mais antigo, entrei em 1976. Não havia escola.
E a orientação dos desembargadores, que eram 36 à época, a orientação deles era o seguinte: não perca tempo fazendo conciliação, porque você pode sugerir ao tribunal que você não quer trabalhar. Então, é hora de você proferir bastante sentença para fazer o seu nome aqui no tribunal. Veja que mentalidade. Você falou 3 coisas importantíssimas. A primeira, perder tempo. Realmente você tem que se dedicar muito a uma boa conciliação e às vezes, até hoje eu quero registrar isso, que é importante contar, eu já vou contar na ordem, às vezes eu dedico, ainda hoje no 2º grau, mais tempo para fazer uma conciliação, que eu faço ainda hoje, do que para proferir uma decisão, inclusive que com o sistema, hoje com o computador, a gente até faz, falando em matéria de tempo, até rapidamente. Então esse é o primeiro grande erro, porque o que é perda de tempo? É a dedicação do tempo para você realmente pacificar o conflito, porque a decisão judicial, ela pode resolver o processo, mas ela não resolve o conflito. Às vezes deixa 2 partes ressentidas. Exatamente, porque às vezes você é obrigado por questões processuais até acolher ali uma preliminar e não pode nem julgar o mérito, o problema em si. A segunda coisa que você abordou é a planilha. Esta loucura que está virando hoje, inclusive, por conta, eu compreendo a posição do CNJ, mas eu acho que nós estamos virando máquinas de produzir e isso está afetando a qualidade. Em prol da quantidade, não, eu tenho que planilhar, eu tenho que entregar estatística, e aí diriam, não. E a terceira coisa que você disse, o tribunal pode achar que você não quer trabalhar, como se fazer conciliação não desse trabalho. São 3 premissas, data ver aqueles que diziam isso, totalmente equivocadas. E eu consegui fazer o projeto dar certo, primeiro, porque tive, ainda bem, a luz, Deus me ajudou aí na escolha desses juízes que concordavam que era uma boa ideia, porque eles me deram esta carta de confiança. E aí o que aconteceu, Naline? A segunda etapa da persuasão, os números. Quando eu comecei a mostrar números para os demais colegas das varas do João Mendes, dirá que pena que você não participa, porque olha quantos nós fizemos esse mês, olha quantos. Se o juiz não tivesse, vou dizer aqui uma coisa que não é tão simpática, mas é real, se ele não tivesse a sensibilidade de perceber a importância da conciliação, no mínimo ele ia considerar que diminuiu o número do trabalho dele. Claro. Então, isto foi o meu poder de convencimento, os números. E uma coisa que conjugou e combinou muito bem com esse momento foi o Prêmio Novari, que eu tive a honra de vencer, foi o 2º Prêmio Novari na categoria juiz individual com esse trabalho. E isso deu muita credibilidade. Quando o Prêmio Novari me foi conferido, houve muita divulgação na imprensa, o tribunal reconheceu a importância daquilo, o CNJ também, que estava começando a se estruturar, acolheu a ideia, recepcionou completamente. E o apoio do CNJ foi fundamental, porque hoje a mediação e a conciliação são uma ideia não só utópica, como se dizia antes, mas é uma ideia legal, ela está na lei, no novo Código de Processo Civil, graças ao empenho do CNJ de espalhar esse trabalho para o Brasil todo. Você é uma cliente preferencial do CNJ, né? Você recorre ao CNJ. Você acha que ele está cumprindo com a missão dele? Eu acho que o CNJ serviu muito para 2 coisas na linha. A primeira, para fazer o trabalho de gestão nacional, porque eu acho que uma coisa que é ruim no Brasil, como nós somos uma federação, o bom da federação é todo mundo ter poder centralizado e autonomia, mas precisa conversar, né? E no judiciário, quanto mais nós todos falarmos a mesma língua, não é uniformização plena, engessada, mas falarmos a mesma língua na gestão. Senão fica aquela ideia, esse juiz faz porque é legal, aquele juiz não faz porque não é um juiz moderno. Não pode ser isso. A gente tem que ofertar para a população tudo que há de melhor. Eu acho que no papel da gestão, o CNJ cumpriu e ainda vem cumprindo o seu papel. Acho que no papel de corregedoria também. Qual seria a minha crítica hoje ao CNJ? Está muito volumoso, né? Então, de repente, o CNJ também travou. A gente vê procedimentos lá que levam anos para se pedir uma informação. Eu mesmo tenho um expediente que levei ao CNJ, uma questão, que podemos comentar sobre ela numa outra ocasião, e que não andou. Quer dizer, eu fui e levei como requerente. Então, eu acho que ele está hoje, talvez ele não esteja dando conta da demanda. Não, eu acho que ele replica, às vezes, o problema que muitos pensadores enxergam no Supremo, que é conferir uma importância excessiva ao despacho monocrático. Certamente. Né? Eu estou falando, talvez, com um pouco de ressentimento, daquele provimento da conciliação para os extrajudiciais. Pois é. Em 2013, na Corregedoria, não foi feito nada que já não estivesse na lei, porque o tabelião, por exemplo, ele tem de formalizar juridicamente a vontade da parte. E se a vontade da parte for se compor, exatamente, né, ele já faz isso. Então, institucionalizar isso não era criar novidade nenhuma. Entretanto,
a representante da OAB, a pedido da OAB, monocraticamente suspendeu a vigência do Eu me lembro, provimento, e me 5 lembro, anos depois. Só e me que... lembro que lamentei isso tanto quanto você, Sim. com muita tristeza, porque é duro quando a gente caminha muito e de repente vem uma decisão e não joga para trás. Sim. Eu acho que às vezes há uma atitude meio prematura, e uma liminar dessas pode estragar todo um trabalho de anos. Sim. Não era só um trabalho de, como você disse, de mudança de cultura, é um trabalho de mudança de visão e de convencimento. Eu disse do juiz, mas preciso dizer que a OAB também teve que ser convencida. Quando o juiz legalista, o juiz muito estudioso, conhece bem a lei, a jurisprudência, decide o caso, ele não chegou perto da parte. Não. Então, quando você faz a conciliação, primeiro, você traz a parte não só para se aproximar desse estado juiz, mas você faz a parte se aproximar da outra parte. Sim, ela e se você legitima. Estabelece finalmente uma comunicação. Então, você não acha que o contraditório tem que ser isso? Não é tenha aquela dúvida. sofisticação de par condicio, etc. Tem que ser você tentar colocar-se no lugar do outro. Exatamente, a tal da empatia, né, Naline? Então, e ali, empatia. naquela troca de argumentação, as pessoas legitimam a decisão. Porque elas foram protagonistas, exatamente, não é mais o juiz que... E era o que eu ia dizer, quando você falou em ética, por que a conciliação é mais ética que a decisão judicial? Porque a decisão judicial ela veio de um terceiro que representa o Estado, o poder juiz, e ele impõe de cima para baixo. Sim. A conciliação, além de ter colocado aquele personagem do conflito como protagonista da sua própria decisão, em geral somada à decisão do outro, com aquela parcimônia, chegando àquele consenso, além dele ser o protagonista, ele tem o poder e o dever agora de cumprir, e ele se sentiu também resolutor do seu próprio problema. Sim. Ele voltou ao tal do empoderamento, que é uma palavra hoje que se fala tanto. O empoderamento veio disso, de responsabilizar as pessoas para resolver o seu próprio problema com a ajuda do Estado, não só com a imposição do Estado. Então, por isso é mais ética. E quando você consegue aproximar as partes, muitas vezes, Naline, você certamente deve ter se lembrado disso na primeira instância, isso comigo aconteceu até hoje no segundo grau. Eu conheço partes, vejo partes que estão se conhecendo no dia da audiência. Isso é um absurdo, ficam litigando durante anos. Sim. Às vezes sócios de duas empresas, eles vêm ali e se conhecem ali, na frente do conciliador ou na frente do juiz. Isso não faz nenhum sentido. Como é que eles têm tantos problemas para resolver e nunca conseguiram se comunicar? Sim. Então, o que a conciliação propicia, que é a comunicação, sem dúvida é o fator mais essencial para se conseguir pacificar o conflito. Por isso ela é mais ética. Eu acho que nisso nós estamos contribuindo, o juiz que leva isso a sério, ele está contribuindo para implementar uma promessa do Constituinte, que é a democracia participativa. Exato. Porque a democracia representativa está falida, né? Fratura de material, nós estamos vendo aí com as eleições, né? E a democracia participativa dá trabalho. O primeiro trabalho é você assumir as responsabilidades, você poder argumentar, ouvir a parte contrária, contra-argumentar, porque aí você é condutor da tua história. Exatamente. Não é? Você não é aquele objeto que o juiz vai falar, não, é isso. Aí saem os dois perplexos, às vezes, sem nem entender o que o juiz falou quando é processual. Eu tenho uma história ótima, que eu vou tentar falar muito objetivamente, só contar o fim dela. Eu perdi a conta do número de vezes que eu ouvi as partes na minha frente dizerem, eu só queria poder falar. Isso é uma coisa que só quem já fez uma única conciliação, se tiver essa oportunidade, já vai perceber. Isso é de um valor. Sim. Você dá não só o poder, você dá a participação, como você disse. Também aconteceu um caso, eu vou contar muito rapidinho, muitos casos, vou contar só esse rapidamente. Era um processo muito complexo que envolvia uma dissolução de sociedade de uma grande clínica médica, com médicos muito conhecidos aqui de São Paulo, uma clínica realmente referência. E eles ali tiveram questões que começaram por causa de uma obra na clínica, e levaram a outros aspectos técnicos, eram vários médicos, acho que eram 6 ou 7 sócios, e no fim não conseguiram mais se entender, eles vinham sócios desde o tempo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina na Pinheiros, então era muito triste, e o processo se tornou, como disse você, a complexidade jurídica, grandes escritórios de advocacia, porque clínica renomada, sem demérito dos grandes advogados, mas assim, tornaram aquilo complexo num nível, aí já começou pé de perícia, isso, aquilo. Eu chamei para uma audiência. Suspendi tudo e chamei para audiência. Faz muitos anos. Chamei para audiência e disse na minha intimação que naquele tempo a lei não me permitia fazer isso, não me proibia, mas também não determinava. Hoje o código diz, a presença das partes é obrigatória. Evidentemente, saiu o despacho publicado, os advogados vieram correndo, pelo amor de Deus, excelência, a senhora não entendeu, veja bem, os nossos clientes são médicos conhecidíssimos, renomadíssimos, ocupadíssimos, estão sempre em congresso, não pode. Eu falei, nós vamos ter que vir, doutor. Vão ter que vir, nós vamos achar uma data, eu faço audiência à noite, eu faço 7 da manhã, mas eles vêm.
Combinei em despacho com as partes o horário que seria bom para todo mundo. Fiz uma coisa absolutamente consensual já desde a designação e escolha do horário da audiência. Vieram, eu acho que eram 6 ou 7. Vieram todos, aquela sala lotada, mandei vir ali cafezinho e tudo. Eu não vou contar tudo aqui porque eu não teria tempo. Uma audiência extremamente difícil, a latência do conflito estava no ar, aquilo estava sofrido. Grandes médicos, mas você vê que o problema deles ia muito além de tudo aquilo que estava no processo, certamente. Quando eu terminei o acordo, eu vou dizer para você, acho que foi uma das audiências mais longas da minha vida para fazer acordo. Eu acho que levei coisa de 3 horas e pouco. Eu estava exaurida. Aí eu ditei ali o acordo e tudo mais. Quando nós terminamos e eles começaram a assinar, eram 6 homens e uma médica muito conhecida, uma médica pequenininha. Aí ela disse assim para mim, Excelência, eu posso falar? Eu pensei, ai meu Deus. Vai desfazer o acordo. Falei, meu Deus, depois de 3 horas e meia, o que eu falei, faltou alguma coisa no acordo? Porque sempre antes de eu imprimir, eu leio ali para dizer, não faltou nada, quero incluir alguma coisa. Eu fiz assim, a senhora pode, né? Eu só estava pensando, pelo amor de Deus, ela lembrou de alguma coisa, vai começar tudo de novo. Ela se levantou e ela era tão pequena que quando ela levantou, ela ficou quase da altura do colega dela, médico, que estava do lado, sendo que um dos sócios era marido dela, um dos sócios. Então era ela, o casal e mais os outros médicos, 5 médicos. Ela disse assim para mim, eu não consigo encontrar palavras para agradecer a senhora pelo que a senhora fez e nos permitiu, porque hoje nós conseguimos aquilo que no fundo era o que nós queríamos desde o começo. Ninguém queria ter chegado nesse ponto. E finalmente agora nós vamos, até me arrepia dizer, até hoje, eu conto isso em sala de aula, eram todos judeus. Então disse-me ela, naquele momento, finalmente agora vamos poder voltar a ter o nosso almoço com caipirinha no Clube Harmonia todo sábado. As atribuições do extrajudicial, elas podem ser ampliadas nesse sentido de até aliviar o equipamento judiciário, porque ele tem de ser reservado às coisas mais sérias. Nós não podemos ter aquelas hipóteses sazonais de milhares de ações, todas iguais, em que você aperta o Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Estou de pleno acordo. A decisão judicial está virando está replicando uma reprodução e está se perdendo a essência, às vezes, do conflito. Por exemplo, a importância, a uniregistral, que pode certamente ter esse papel, porque junta o trabalho do dia a dia do público que tem que usar o serviço do cartório como serviço essencial e o lado acadêmico, porque essa semente precisa ser plantada no começo, porque é no começo que a gente forma a consciência de uma nova profissão. Então eu acho que se isso for plantado, um desafio, por exemplo, é conseguir integrar a matéria conciliação e mediação como matéria desde a fase acadêmica e não só numa especialização, porque ele vai começar a perceber a importância daquela atuação, mesmo se ele vier a ser advogado. Não é só o juiz, o advogado já pode e deve ser um grande conciliador quando ele recebe o cliente no escritório. Num sistema sofisticado como o nosso, nós conseguimos, eu falo com certo exagero, que de tanto apreço ao duplo grau de jurisdição, nós chegamos ao quádruplo, né? Porque o Supremo não é corte constitucional, incrível, não vai declinar de nenhum milímetro de competência, continua a ser segunda instância dos juizados, né? Quer julgar habeas corpus, extradição e uma série de coisas. O STJ, que foi criado, foi concebido para ser uma corte de cassação, que com 27 tribunais estaduais, eles poderiam ler a lei federal de uma forma diferente, ele tinha que estabilizar. Não, ele virou terceira instância. Então nós temos 4 instâncias e nesse percurso mais de 50 oportunidades de reapreciação do mesmo tema por causa de um sistema recursal caótico. Infelizmente a gente tem que concluir que isso é a falência do sistema judiciário. Então o advogado ele tem que pensar em resolver o problema da parte dele, não deixar aquela pessoa angustiada anos e anos. Processos demorando 15 anos, 20 anos, pode haver isso. Eu acho que esta visão do advogado tem que mudar, inclusive pela valorização da mediação. Sim. Quando a gente fala também, às vezes fala para advogados, ainda há muita resistência na linha. Eu estou sempre lá na OAB, na ASP, no IASP. Há uma resistência pelo seguinte, primeiro, voltando a uma coisa que você disse lá no começo em relação ao juiz, eles sentem que isso pode, primeiro, ser uma concorrência para eles, no sentido profissional e financeiro. Segundo, que eles sentem que, na visão errática deles, que diminuiu a importância do papel dele do advogado, quando, na verdade, quando a gente procura um médico, a gente quer resolver o nosso problema. Quando a gente procura um advogado, a gente quer resolver o nosso problema. A gente não quer entrar numa briga judicial, processual, por 2, 3 décadas. Isso não faz nenhum sentido. A pessoa já desapareceu, o problema já perdeu o seu objeto. A razão de ser daquela família
Se perder, nunca mais se recupera. Como é que você devolve para uma mãe ou para um pai o tempo que ela ficou sem ver o filho numa briga por causa do direito de visita, numa briga no processo de guarda? Você nunca mais vai devolver isso para uma criança. Eu acho, Maria Lúcia, você precisa ser agora uma bandeirante e dizer que isso não é solução alternativa. Exato. A alternativa é o processo. Exato. Porque a solução natural é você conseguir aquilo que as partes estão buscando. E não reduzir a dor delas a uma peça que depois vai ficar no arquivo. Sabe que a minha, como disse você, eu sou de fato audaciosa, porque eu quero mudar as coisas, eu quero ver um país melhor, deixar um país melhor para o meu filho. Eu tenho 4 filhos, eu quero deixar como isso você. Eu queria falar então, também, que a Maria Lúcia tem 4 filhos, todos bem-sucedidos, precisa falar alguma coisinha deles. Então, meus 4, vou falar, eu tenho 4 filhos, quero ter netos, eu quero deixar um país melhor. Então, eu não me satisfaço com as coisas quando eu vejo que elas não estão funcionando. E uma das minhas postulações, pode parecer, aos olhos de quem não conhece, um detalhe, mas não é. Eu postulei na Escola da Magistratura, em outros centros universitários que conferem esse tipo de curso, concedem esse tipo de curso, a mudança do nome do curso, porque ele não é métodos alternativos. Nos meus artigos em livros, eu digo e critico essa expressão alternativos. Eu já publiquei vários artigos em livros especializados nessa área e digo métodos adequados ou métodos consensuais, porque esse é o método adequado de pacificar o conflito. O processo nunca foi um método pacificador de conflito, resolutor de conflito. Durante um tempo então, eu sou foi, completamente num estágio contrária. civilizatório já superado, era a solução ideal. Certamente. Mas já passou. Mas essa expressão alternativa está errada, porque claro. ainda que o processo seja um método importante para dar a decisão, para definir um conflito, decidir, ele não é alternativo dos métodos consensuais. Ele é um outro tipo, ele está em outra corrente, em outra via. Mas a desembargadora Maria Lúcia teria muito mais coisas para contar e eu acredito que ela possa voltar aqui, porque vocês vão pedir mais. E ela é uma fonte inesgotável de entusiasmo, né? É muito bom verificar que depois de 3 décadas de magistratura, ela continua com o mesmo idealismo. E é idealismo que nós precisamos em todas as carreiras. Você não precisa ser juiz, não precisa ser delegatário de serviços extrajudiciais, promotor, defensor. Você pode ser aquilo que você escolher, mas o que você escolher, entre com a alma, entre com idealismo, entre com vontade de ser o melhor na sua área. Porque é isso que valoriza a nossa passagem, que é tão curta pelo planeta, né? Algumas décadas, não mais. Então você tem que ser feliz. Maria Lúcia é juíza, é mãe, é mulher, é feliz. E eu fico muito contente de você ter estado aqui com a gente. Naline, você é uma pessoa muito especial. Olha, foi uma honra ter todo esse tempo para poder contar aqui um pouco e passar essa minha vibração. E você sempre me emociona porque você é genuíno, você fala também com o coração. Nunca mais vou esquecer do dia da minha posse, que eu tive a felicidade de você ser o presidente do tribunal quando eu fui empossada desembargadora. As suas palavras me tocaram, eu nunca mais vou esquecer desse momento. Foi um dos mais bonitos e marcantes da minha vida. E eu realmente agradeço a vida, agradeço a Deus eu não ter perdido esse entusiasmo. A minha mãe, que é uma das minhas referências, continua uma mulher muito vigorosa, no alto dos seus 84 anos, muito firme, muito precisa, ela sempre diz, essa menina é muito entusiasmada. E até hoje ela diz isso, não sou mais menina, até bem queria, mas eu não perdi mesmo meu entusiasmo. E eu acho, digo a vocês que estão aí assistindo essa nossa conversa tão agradável, não percam o idealismo e não percam o entusiasmo. Em qualquer profissão, o entusiasmo é o que te faz acordar e ter vontade de fazer do teu trabalho algo melhor e fazer do teu dia melhor e fazer a vida de alguém melhor com o seu trabalho. Isso acho que é o que nos conduz. Eu estou procurando me manter assim. Agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos.